2024 para trás, o que ficou lá no início, chegada de presidente novo, muita turbulência. Vamos focar nos últimos 6 meses do Corinthians. Ramon Dias chega no timão em julho, Memphis Depay em setembro e o Corinthians, que brigava para não cair, está aí com 4 competições na temporada 2025, Campeonato Paulista, Pré-Libertadores, Brasileirão e a Copa do Brasil. Capelanes, uma reviravolta em meio a um incêndio enorme. Você para pensar que o Ramon Dias teve 6 meses numa janela, ele chega no meio da janela de transferências, né? Chega no meio do ano e Depay, só 3 meses em campo, conseguiu fazer esse estrago positivo no timão, né? E o futebol é muito maluco, né? Porque o Ramon Dias, por um jogo ele não caiu, né? Né, Ronaldo? Lembra? Quando o Palmeiras tivesse perdido, eventualmente empatado, teria caído. E aí conseguiu justamente no jogo contra o Palmeiras, foi aquele clássico da cabeça de porco, recuperar. Meu único ponto aqui em relação ao Corinthians, assim, eu vou um pouco na contramão dos demais. Tem muita gente que acha que o Corinthians não é favorito para nada, que não vai conquistar nada no ano. Eu já penso um pouco diferente. Me preocupa um pouco a janela de transferência. O Corinthians não ter se reforçado defensivamente falando, eu acho que é um grande equívoco. Que eu acho que são 2 laterais ainda limitadas. Sistema defensivo também. Tem o André Ramalho, que é muito bom. Gustavo Henrique melhorou, mas não acho que seja o ideal ainda também. Kaká também não faria o investimento que o Corinthians vai ter que fazer para exercer o poder de compra desse jogador. Então, acho que o Corinthians é ainda um time desequilibrado. Do meio para frente vai muito bem. Tem que ver a questão emocional de como volta o Rodrigo Garro com tudo o que aconteceu em meio às férias. Mas eu acho que é um time que, em competição de mata-mata, pode chegar longe, assim como chegou no ano passado. Antes do Ronaldo Giovanelli falar sobre a temporada do Corinthians, você vê o Corinthians favorito onde? Qual competição? Eu? É. Eu acho que o Corinthians tem condições de conquistar uma Copa do Brasil e, por que não, se focar na Libertadores dá para chegar longe. Se focar. Você está dando risada, mas é o seguinte, tem que abrir mão... Esse maluco tá estranho. Abrir mão de calendário, que é quase impossível aqui, é uma utopia. Onde? Nem o Ronaldo Vou concordou dar um exemplo, com você. Campeonato Brasileiro não tem que ir com força máxima. Tem que deixar claro, a competição de pontos corridos não tem elenco para ganhar. Então vamos fazer um beabá aqui. Vamos colocar time alternativo no Brasileiro e vamos focar nas competições. Calma aí, Aí o Corinthians consegue ganhar. Você viu o que aconteceu com o Galo na temporada passada? Que tinha mais elenco do que o Corinthians. Mas não é uma regra isso para todos os times. Fazer um beabá ali no Brasileiro. Não é uma regra, não é uma regra. Aconteceu com o Galo, mas não aconteceu com outros clubes também. Time alternativo no Brasileiro, Sim, Corinthians? eu acho que sim. Irmão, o Corinthians com o time alternativo no Brasileiro, mais um ano vai brigar para não cair. Acho que não, esse time alternativo quase foi campeão da Sul-Americana, caiu na semi. Para. Chico Garcia tá ali, eu diria que um tanto quanto espantado. A sua expectativa para 25 do Timão. É impressionante, cara. Ele criticou tudo do Corinthians no ano passado. E aí vira o ano, o Corinthians é favorito a tudo. Eu não entendo nada. Eu não falei isso. Eu não falei isso, Chico. Tem que contratar. Ele falou do fair play financeiro. Ele falou do fair play financeiro. Eu falo do fair play financeiro. Agora ele tá falando que o Corinthians tem que contratar. Vá para o inferno. Não. Você tá equivocado. Dá tempo de dar uma sublinhada? Dá tempo de fazer... Se esse país fosse sério, porque aqui é o país que os humoristas são levados a sério e os políticos não. E as pessoas que fazem coisa errada também não. Tá? Esse é o Brasil de hoje. Se o fair play financeiro fosse colocado na regra, eu me arrisco a dizer que muitos clubes do futebol brasileiro que hoje estão na Série A estariam até sem divisão. Estariam na Série B, na Série C. Mas aqui pode tudo, eu falo. Galo, Corinthians, clubes que devem milhões. Mas tá tudo certo. Mas aí, se a gente for falar sobre a dívida dos clubes, o futebol brasileiro acaba hoje. Amanhã nós vamos para um programa de culinária. Mas é porque tá todo mundo devendo, tá todo mundo errado que a gente vai deixar quieto? Não, só tô te falando que se for falar da dívida dos clubes, amanhã não tem time para ir a campo, não tem dívida. O Atlético Paranaense também não. O Cuiabá é bem administrado. E esses clubes entram na tarraqueta porque os outros devem um monte, continuam gastando e não pagam quem deve? É legal? Gente, 2025 está começando. Calma, Capelani. Está começando. Chico Garcia, Corinthians terminou com 9 vitórias, conseguiu uma pré-Libertadores. Ramon Dias, aí 6 meses de trabalho, Memphis Depay, 3 meses só. A sua expectativa para um time que só teria Campeonato Paulista e Brasileiro e agora tem Copa do Brasil e pré-Libertadores? A expectativa é gigante. Eu acho que tem que contratar de forma pontual, especialmente na questão defensiva, nas laterais. Eu acho que tem que... Mas o time terminou com uma base. O time titular, que obviamente não vai conseguir jogar todos os jogos, o Bidon mesmo está indo para o Sul-Americano Sub-20, então vai ser um desfalque, terminou como titular a temporada. Quantas competições, Chico, por favor? 4? Não entendi. 4? Eu não entendi. 4? Então olhe para o telão, Ronaldo Giovanelli, que vai ficar mais fácil de Ronaldo Giovanelli entender. O Capela falou que não, só uma competição o Capela falou que o Corinthians ia ficar esse ano. Essa é a temporada do Corinthians, temporada 2025 do Timão. Já tem estreia contra o Red Bull.
aqui no dia 16, já semana que vem praticamente. E tem a Libertadores no dia 19/2, Universidade Central da Venezuela. Aqui começa a vida do Corinthians em 2025. Aí, negão! Solta, bebê! Olha lá! Chico, não tem muito tempo de pré-temporada, já chega com jogos grandes e importantes. Mas ali no dia 19, por exemplo, o Bidon já estaria de volta, mesmo se a seleção sub-20 chegar na final do Sul-Americano, que termina dia 16. Ele perde as 10 primeiras rodadas do Paulista. Né? Ele pega só as 2 últimas, mas aí tem o Michael, né? O Michael tá recuperado de lesão. Esse ano você veio bonitinho, sabe tudo do Corinthians. Não, mas dá uma sublinhada. O Chico me cornetou e falou que a expectativa do Corinthians no ano é gigante. Quer dizer, ele tá concordando comigo com o que eu falei aqui. Mas eu tô discordando porque você falou o contrário. Mas é porque você falou o contrário. Eu falei o contrário? Claro. Porque o Chico, você tá muito louco. Chico, eu não quero nesse café que você tomou. Você detonou o Corinthians no ano passado, aí esse ano volta. Não, o Corinthians é favorito. Eu acho que o Corinthians pode ganhar. Quando eu falei aqui que o Corinthians era o favorito a ganhar o Paulista, você riu da minha cara. Porque você tá sendo oportunista. Então vamos colocar ordem na casa rapidinho. Capelanes, o Corinthians vem como favorito em quais competições? Vamos ver. Vamos lá. O favorito ou entre os favoritos? É uma coisa diferente. O favorito do Paulistão, para mim, é o Palmeiras. Mas entre os favoritos, o Corinthians entra sem dúvida alguma. Na Copa do Brasil, o favorito, para mim, pode ser Palmeiras e Flamengo dividindo o protagonismo. Coloco talvez o Botafogo um pouquinho abaixo. O Corinthians entra como um dos. Não é o candidato ou favorito a nada no ano, mas está entre os. Ponto. Por isso que é bom perguntar de novo para esclarecer, porque na internet tem o famoso corte, esgarve. O Corinthians chega como favorito em alguma das 4 competições. Cara, passa o ano, o cara continua completo de um louco da cabeça. Tem E você chama de amigo, hein? Não, Isso tem que diz internar mais. esse Mr. Bean, concordou velho. comigo? Cara, eu não entendi nada do que você falou. Não, mas nesse caso, assim, pra mim, o favorito não é nenhuma competição. Isso. Não é. Pra mim, o Corinthians tem um grande time titular, tá? Um grande time titular, muito bom. Todas as peças, pra mim, são bons jogadores ali que conseguem fazer a função que precisa ser exercida no campo. Só que o favorito, você para pra comparar com o elenco de Palmeiras, não tem comparação pra mim. Flamengo não tem comparação. Só que nas Copas o eu não duvido. O elenco do Corinthians hoje não tem comparação com o elenco do Palmeiras. Elenco não tem pra mim, comparação. Pra mim, Só para lembrar que o Corinthians meteu 2-0 em casa no elenco não. Com 30 minutos de segundo tempo. Eu acho que hoje são comparáveis. Eu acho que hoje os elencos são comparáveis. Olha, Chico, olha o que o Corinthians reforçou. Mas elenco é diferente de time. Não, o Corinthians hoje conseguiu se encaixar, tem um time, tem bola para jogar, mas acho que é um elenco ainda capenga. E quando você pensa no Palmeiras, é um elenco mais linear, mais estruturado. O Palmeiras também tem O time reserva do Palmeiras é pau a pau com o titular do Corinthians hoje. O time reserva do Palmeiras hoje, no mano a mano, é pau a pau com o titular do Corinthians. Perde do meio pra frente. Do meio pra trás é pau a pau. Do meio pra trás. O Vitor Reis, se eventualmente for titular ou reserva do Palmeiras, não joga no Corinthians de hoje. Gente, o Coronado e o Thales Magno são reservas do Corinthians. O Coronado não tá jogando nada. E o Thales Magno, com todo respeito, a magia sumiu. O jogo é no Alisson, mas o Corinthians não perde pro Palmeiras, não. Fica esperto. Como é que é? Não. Olha pra câmera 2-0, meteu 2-0, fora o sacode e cabelo de porco. Tudo. Foi tudo. Lembrando, amiguinhos, que cabeça de porco não é legal. Não, não era de plástico. Quase quebrou o pé do Yuri Alberto. Chico Garcia, o Corinthians chega como favorito em alguma das 4 competições? No Paulista. No Paulista, eu acho que o Corinthians é favorito. Paulistinha a gente não terminou quer. a temporada melhor do que qualquer outro paulista. E, pra mim, começa o ano como favorito a ganhar o Paulistão, mas nas outras é candidato. Não, na Copa do Brasil mesmo, quando chegar com Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, aí a coisa embaça. É candidato, vai estar no bolo. Mas favorito mesmo é o Paulistão. Mais que o Palmeiras? Hoje mais. Ué? Olha para a Câmara da Verdade, Capelanes, e me fale sobre essa declaração do Chico, que acaba de dizer que o Corinthians entra como favorito no Paulista, mais do que o Palmeiras. O Chico é um insano. O Chico é um insano. Não, em todas o Chico é um não, insano, só no Paulista. Né? Só no Porque, Paulista. com todo respeito, Chico, me ajuda. Falar que o Corinthians hoje é mais favorito que o Palmeiras para competir, para ganhar, é só você analisar o nível de contratações. Como é que foi o último confronto, velho? É o último confronto. E como é que foi o último confronto? Pega o recorte de 5 anos para cá. Como é que foram os últimos confrontos de Palmeiras e Corinthians agora? E aí?
aí. Ou A vamos falar de freguesia agora? instalada, as eliminações que aconteceram, Mas as a goleadas que vocês pergunta é tomaram. de 5 Cara, anos, mas não é de calma aí, agora. rapidinho. Chico, você quer pegar recorte, eu pego também. Esse discurso do Chico também de que o Corinthians acabou o ano muito melhor do que... Irmão, o Palmeiras terminou o ano lá em zona de Libertadores. E foi vice-campeão. É importante lembrar o seguinte, o Corinthians acabou o ano bem porque a gente precisa pegar o recorte da primeira parte da temporada, que era horroroso, não tinha elenco. O Palmeiras foi vice, cara. Chico, falar de agora, gente. O Palmeiras foi O vice. Chico tem uma mania de fazer um recorte. Eu vou tirar as tesouras do estojo dele, porque ele gosta de fazer um recorte que só lhe compete, né? Dos últimos outros dias. Lembra, no ano passado ele fez um recorte nos últimos 3 jogos, o Corinthians foi bem. Só que não tinha, acho que 4 vitórias na temporada. Gente, 9 vitórias, campeões. Vamos fazer o seguinte. Salve, fiel! Tamo de volta aqui. Separei pra vocês esses cortes com o jogo aberto aí, onde vem trazendo as informações. A mídia paulista ficando louca aí. Nosso timão. Então já vai deixando aquele likezão aí no vídeo. Se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. Que as temporadas de jogos já irão começar agora, dia 16. Então já vai se inscrevendo aí, ativando aquele sininho de notificações. E assim você vai ficar por dentro de todas as notícias do nosso timão. Espero que vocês gostaram do vídeo. E até a próxima notícia, rapaziada.